bom dia, começo de semana, primeiro programa da Cor do Dinheiro desta semana e já agora um alerta, aquele think tank que não teve lugar na sexta-feira por impossibilidade de um de nós, vai ter lugar hoje, às 18h30, portanto pelas 18h30 pode contar com o Jorge Marrão e com o Joaquim Aguiar numa amena cavaqueira para analisar a situação política e económica do país. Particularmente o que se passou na semana passada é um dos assuntos do think tank de hoje, que é toda a palhaçada à volta do Tribunal Constitucional. Okay? Palhaçada é expressão minha, portanto fica prometido. O que é que... a Cor do Dinheiro do dia 2 de março, não me enganei, do ano da graça de 2020, também não me enganei. O meu nome é Camilo Lourenço e sem mais delongas, até porque a agenda não permite isso, vamos lá à edição de hoje. Só uma coisa, há bocadinho eu desliguei, voltei a desligar e ligar porque, por uma razão muito simples, é que havia aqui uma interferência de redes e eu já sabia que aquilo ia correr mal e, portanto, corrigido o problema, vamos lá, à edição de hoje. Primeiro ponto, coronavírus, que é insubstituível como análise. Não porque eu queira exagerar na dose, e eu acho que o país está todo a exagerar nisto, e já vamos falar da doutora, da Diretora-Geral de Saúde, Graça Freitas, a propósito disso, mas para registar que os primeiros grandes casos graves de impacto na economia começam a acontecer. Então vamos lá. Recorda-se que eu na semana passada em Estugarda dei-lhe conta do facto da IVA, Feira Anual de Indústria de Armamento e de Caça e coisas afins, ter sido cancelada, um prejuízo brutal para a região onde costuma ter lugar e para as empresas envolvidas. Bom, mal tinha acabado de falar nisso, recebi outra notícia, que o Salão de Genebra, deste ano, Salão Automóvel, eu sei que os salões automóveis estão a perder cada vez mais e rapidamente a influência, mas este Salão de Genebra foi sempre muito importante. Talvez, para mim, é daqueles que provavelmente eram o mais profissional de todos. Eu fiz a cobertura disto durante muito tempo, tanto o Salão de Genebra como o Salão de Frankfurt e o Salão de Paris, que alterna com o de Frankfurt. E os outros dois estavam a perder muita importância. A verdade é que o de Frankfurt não tanto, porque o Frankfurt tem o peso das marcas alemãs por trás, e você sabe qual é o peso das marcas alemãs na indústria automóvel mundial, particularmente no segmento luxo, onde nós temos a BMW, a Mercedes e a Audi, que pesam bastante. E, portanto, o Salão de Genebra era, como eu dizia, talvez o mais importante, e foi cancelado, em cima do acontecimento. Repara, praticamente uma semana do acontecimento. Ora, isto tem implicações graves para a zona onde isto tem, cantão de Geneve, cantão onde se fala francês, tem implicações para as marcas, que já lá tinham praticamente tudo para investimento, e como se isto não bastasse, já foi anunciado o cancelamento ou o adiamento, ninguém sabe muito bem, do GP, Grande Prémio do Qatar em moto, ou seja, MotoGP. Mais um sarilho. Bem, se você a isto somar aquilo que está a acontecer em algumas economias, particularmente na Europa, estou a falar da italiana, fica com uma ideia do prejuízo que isto já leva no bucho. Dois exemplos. Já foi a Milão? Já olhou para as ruas de Veneza, já olhou para as ruas de Roma e já viu os cancelamentos que existem neste momento de turismo, de turistas em Itália, particularmente em Roma, nestas zonas turísticas, um peso brutal. Isto, como lhe dizia na semana passada, vai ser muito bem aproveitado pelos senhores que dirigem a Itália para ver se conseguem umas cedências por parte da União Europeia. Aguardemos para ver. E já agora uma coisa só. Se a brincadeira chega aqui, você está mesmo a imaginar o que é que vai acontecer no verão e o que é que vai acontecer a partir da primavera, o choque turístico. Se calhar este governo vai começar a perceber o que é governar com algumas dificuldades a que não está habituado. Só um conselho, Dr. António Costa, chame o Passos Coelho e peça-lhe conselho, ok? É apenas uma sugestão. Vamos ver se não se confirma. Segundo ponto. Fernando Medina, o nosso queridíssimo presidente da autarquia lisboeta, diz que não sabia, nem sabe que a empresa Tanagra, que faz contratos fantásticos com a Câmara de Lisboa, não é? E com outras empresas da área da Câmara de Lisboa, tinha um engenheiro que não é engenheiro nos seus quadros. Eu só tenho uma pergunta para fazer. Então a jornalista da TVI, Ana Leal, não lhe deu conta do assunto? Não.
E depois na investigação que a Ana Leal estava a fazer, não se devia ter retratado e dito pelo menos assim, eu vou investigar e vou ver o que está a passar. Se alguma coisa for correta no que vocês estão a dizer, a Câmara de Lisboa vai tomar decisões. Não era isto que devia ter dito? Eu diria, se estivesse no lugar dele. Vocês julguem o que quiser. Terceiro ponto, restaurantes e hotéis, li eu, estava ainda fora de Portugal, restaurantes e hotéis querem apoios por causa do coronavírus. Eu já estava mesmo à espera. Eu tinha apostado aqui com amigos meus que trabalham na área da restauração e hotelaria, particularmente da hotelaria, e dito aqui na semana passada. Aliás, há de uma semana. Vocês vão ver que não vai tardar nem 2 semanas que a gente vai ter esta malta do setor aos berros a dizer que querem, ainda nem sabem bem o que é que vai acontecer, mas aos berros a dizer que querem ajudas. Eu só tenho uma pergunta para lhes fazer. Imaginem alguém que tem um espetáculo público, de repente para dar uma tempestade qualquer, um sarilho, tem que ser tudo cancelado. Também estão dispostos a dar subsídios e ajuda a essas pessoas? Já agora, o vendaval que vai aí no meu setor, na área da imprensa, também querem dar umas ajudas, que é para ver se a gente não fecha as portas? Eu sei que há lobbies e há lobbies. Eu, como contribuinte, não tenho por obrigação sustentar lobbies. Até porque o setor da restauração e da hotelaria ganhou muito dinheiro nos últimos anos, tem a obrigação de ter feito provisões para cobrir problemas que possam surgir. Ok? Bom, ponto seguinte. Já conhecíamos o sozinho em casa. Sabe o que é que se quer dizer? Home Alone, não é? Lembra-se? O menino Macaulay. Afinal, ficamos a perceber que em Portugal, além de nós vermos o Sozinho em Casa na televisão, que acho que é um filme que passa sistematicamente na altura das festas de Natal, agora conhecemos uma sozinha no WC. É isso mesmo. Na casa de banho. Parece que uma senhora, na semana passada, estava eu fora do país, aliás, ri-me imenso no fim de semana ao ler isto, uma senhora terá ficado fechada na casa de banho dos centros de saúde, nas instalações públicas de Cantanhede, por suspeita de coronavírus. Já viu até que ponto é que chega a histeria, a parvoíce e a tontice? Estamos em Portugal, não se esqueça. Então vamos lá à agenda de hoje, porque já vamos com 9 minutos de período de ordem do dia. Primeiro ponto da agenda é a tontinha, a doutora Graça Freitas. Eu vou repetir, a tontinha da doutora Graça Freitas. Eu já tinha dito aqui várias vezes que achava que a senhora de vez em quando não batia bem nas decisões, nas coisas que dizia. E já tinha dito aqui várias vezes que achava que ela não servia para o cargo. Bom, e entretanto, ouvi muita gente criticar-me ter dito isto, inclusive um político muito conhecido, que parece que ouviu um dos meus comentários, pá, você está a ser injusto com a senhora. Bom, eu acho que este fim de semana ficou preto no branco a certeza de que a senhora não bate bem da bola. Desculpa a minha expressão. Isto não é de insultuoso, estamos a falar em termos coloquiais. Porquê? Porque a doutora Graça Freitas, Diretora-Geral de Saúde, atenção, Diretora-Geral de Saúde não é uma médica, não é uma funcionária que trabalha lá, é Diretora-Geral de Saúde, foi dizer, salvo erro ao Expresso, que o potencial de infectados em Portugal poderia chegar a 1 milhão de pessoas. 2 factos. É um exagero. Claramente um exagero. Eu acho que ela percebeu isso porque a seguir veio dizer que, bom, isto não é para as pessoas ficarem em pânico, é apenas uma coisa teórica. Oh, senhora! A senhora não tem assessores, se não tem arranjos. E arranja assessores à altura. Sabe porquê? Porque é uma coisa que você nunca pode dizer enquanto for uma decisora àquele nível. Que é criar uma onda de pânico. Número 1. Número 2. Se é o cenário mais hipotético possível, cale-se. Não vale a pena estar a dizer aquilo. O que a senhora tem de dizer é, meus senhores, isto é um problema, não tem de ser um problema grave, e nós temos de fazer isto, isto e aquilo. É a única coisa que a sua doutora Graça Freitas pode dizer. Agora, vir lançar atuardes de que o universo máximo é 1 milhão, bom, então eu vou fazer um convite à doutora Graça Freitas. Se alguém está a ver este vídeo que a conhece, faça-lhe chegar isso, por favor. Um convite à doutora Graça Freitas. Ó doutor Graça Freitas, pegue num 1 milhão de universo potencialmente afetável, aplique-lhe a taxa de mortalidade, que, salvo erro, subiu nas últimas horas para 3,5%, e faça as contas. E depois veja o impacto que isto tem. Já fez as contas? Eu vou-lhe dar 10 segundos para fazer as contas.
Já chegou à conclusão de quantas pessoas é que poderiam morrer? Agora diga uma coisa. Não acha estranho que países em situação, já não digo tão favorável como a nossa, porque pelos vistos não há ainda infectados, que eu desconfio que vai haver, mesmo depois da cena do escritor Luís Sepúlveda, mas pronto, só mostra que as economias e as cidades abertas estão sempre sujeitas a isto. Bom, não acha estranho, ou melhor, não lhe passou pela cabeça que ao dizer uma coisa destas, ia prestar um mau serviço, já não é a si, nem à Direção-Geral de Saúde, mas ao país inteiro? Se não passou, a única pergunta que eu tenho para fazer é esta. A senhora doutora Graça Freitas ainda está no cargo? Bom, eu vou voltar ao que disse aqui há 2 semanas. Qual é a necessidade daquela malta da Direção-Geral de Saúde estar todos os dias, ou quase todos os dias, conversa de este caso não sei quantos, este caso... Epá, até dá a sensação que a gente está mesmo desesperadamente à procura do infectado em Portugal. Bom, a função destes serviços é serem parcos em declarações, a não ser sobre aquilo que controlam. A função deste serviço é ser a de apaziguador, eu vou dizer uma palavrão, acalmador, ok? Não é de propagador de boatos, conversas, cenários apocalípticos e dramáticos. Percebeu, doutora Graça Freitas? Se não percebeu, mude de profissão. Ou então de funções. Bom, eu sinceramente acho que ela já nem devia estar no cargo. Mas pronto. Terceiro ponto, vou voltar a uma história da semana passada. O João Santos diz que são 3.300 pessoas em direto, obrigado. É sempre muito bom saber do seu apoio logo no início da semana. Aliás, a semana passada foi fantástico, nós tivemos vários vídeos com acima de 100 mil views, aliás. 100 mil euros era bom que alguém me fizesse chegar a 100 mil euros. Eu não sou daqueles que... bom, ia dizer uma coisa, mas não prefiro não dizer. E podia ser mal interpretado em relação a alguns políticos. Bom, terceiro ponto. O juiz Vaz Neves, vamos voltar ao assunto da semana passada. O juiz Vaz Neves, e ao que tudo indica, o atual, que já foi presidente do Tribunal de Reclamação, e o juiz Orlando Nascimento, não sou eu que digo, em comunicação social, são suspeitos, ficámos a saber disto como acrescento a tudo o que já se sabia ou que já se suspeitava no fim de semana, neste fim de semana. São suspeitos de terem manipulado a distribuição de certos processos. Ouviu bem? Antigo juiz, antigo presidente do Tribunal de Relação. Juiz. Orlando Nascimento. Ou seja, atual presidente do Tribunal de Relação. Terão combinado a entrega de certos processos a certo juízo. Você tem ouvido dizer muito nos últimos anos que há um sistema informático para fazer estas coisas. Diz o público que há uma forma de manipular isto. Primeira pergunta. Quem andou a lançar suspeitas sobre a forma como certos processos... peço subsídio, obrigado pela sugestão. Quem levantou dúvidas sobre a forma como certos processos eram entregues a certos juízes não tem razão? Pelos vistos tem. E pelos vistos tem razão para duvidar. Eu já lhe disse assim, que acho este caso do juiz Vaz Neves e o que tudo indica outros, e já lá vamos, para mim é o facto mais grave da sociedade portuguesa dos últimos 44 anos. É isto, é Tancos e são aquelas mortes de 110 pessoas. Mas isso é outra história. Isto é aquilo que mais me preocupa. Porque no caso do Tancos vimos uma polícia judiciária e militar colaborar com quem não devia ter colaborado, em vez da justiça. E neste caso concreto, porque é o cerne da justiça em Portugal que está em causa. Bom, primeira pergunta. Eu acho que o Presidente do Tribunal de Relação, o atual, já devia ter pedido a sua demissão. A menos que ele tenha forma de mostrar claramente que não tem nada a ver com aquilo. Ok? Terceiro ponto. É absolutamente estarrecedor, ouviu bem, estarrecedor, nós percebermos aquilo, se que é verdade aquilo que diz o público, salvo erro de hoje, ok? Eu vou lá, que é para não haver a mais pequena dúvida em relação ao assunto. Mais juízes investigados pelo Ministério Público na Operação Lex. Rui Rangel, Fátima Galante e Luís Vaz das Neves não são os únicos juízes sobre os quais existem indícios criminais na Operação Lex. O Ministério Público pondera construir novos arguidos, atenção,
não é novos arguidos naquele processo apenas, é até a possibilidade de abrir outros processos. Bom, isto é estarrecedor. Nós percebermos que um juiz é constituído de arguido, foi presidente, o que vem a seguir, suspeito de ter colaborado com ele na suspensão de processos, depois descobrir que afinal pode haver mais juízes metidos nesta marmelada toda, terceiro, fazermos de conta que isto não aconteceu nada. E quando eu digo fazermos de conta, não somos nós, sociedade civil, é o senhor do professor Marcelo Rebelo de Sousa. O professor Marcelo Rebelo de Sousa abria a boca até há pouco tempo por tudo e por nada. Continua a abrir a boca por tudo e por nada. Mas há coisas que são fundamentais. Eu sei que não há nada aqui de concreto, mas não é isso. Ele tem que ter uma palavra para estas coisas. É de separação dos... Pois, mas o problema é que não há aqui o problema de separação de poderes. Isto é um problema de cidadania. Alguém tem que dizer alguma coisa sobre isto. E se calhar estas pessoas que ainda estão em funções, que já deviam ter sido empurradas, precisam de ouvir uma voz sensata a dizer assim: meu amigo, não é muito boa ideia que a justiça fique com a imagem que você está a passar, ou que esta situação está a passar, que é para não personalizar isto, porque lança uma suspeição geral sobre a justiça que vai afetar toda a sociedade. Bom, sigamos para mim. Esta suspeita que diz o público, se confirmar de que há mais juízes envolvidos nisto, então é que eu acho que a justiça sai definitivamente com a cara na lama. E eu só tenho uma última pergunta para fazer. Quantos anos vai levar para nós ultrapassarmos essa suspeita que se criou nas últimas semanas em relação a indícios criminais na justiça ao mais alto nível? E já agora, como alguns destes processos estão casos sérios e graves do que se passou em Portugal nos últimos anos, e que está a dar jeito a algumas pessoas envolvidas, sim, são esses nomes que você está aí a pensar, né? Eu espero que isto seja tudo revisto, que é para nós não ficarmos com a sensação que alguém pagou a alguém, entre aspas, para chegar ao resultado que nós temos neste momento, ok? Já agora, não é só ir atrás dos pequenos, é ir atrás dos grandes, inclusive é quando os grandes fazem parte do polvo da justiça, porque os há. Eu não sei se estes lá estão, os tribunais vão me dizer, mas uma coisa é certa, que há gente da justiça envolvida no polvo, há. Eu ouço isto há mais de 2 décadas. Um dos últimos que me disse isto ainda em vida foi o Dr. Pires de Lima. Sim, o pai do António Pires de Lima, que foi bastonário dos advogados, que um dia me disse isto claramente, de forma absolutamente clara, num programa de televisão, na Cor da Dinheiro na altura. Bom, portanto, é bom que isto vá até o fim e que nós fiquemos com a sensação que não estamos aqui a ser comidos, ok? A expressão não era bem esta, mas pronto, eu fico por comidos. 6º ponto, estamos quase com 20 minutos e eu vou deixar se calhar a Comissão Europeia para amanhã, já vai perceber porquê. Bom, eu ontem ouvi o Dr. Francisco Rodrigues dos Santos, atual presidente do CDS, dizer que sim senhor, o aeroporto de Montijo daqui para a frente e o CDS tudo fará para que não deixe de fazer o aeroporto de Montijo. Você já conhece a minha opinião sobre isto, escuso dizer. Eu só não percebi uma coisa e hoje vou tentar contactar o Dr. Francisco Rodrigues dos Santos para me esclarecer esta coisa. O que é que ele queria dizer? Queria dizer que não vai criar novas dificuldades à construção do aeroporto de Montijo? Ou quer dizer que vai colaborar com o PS para mudar a lei para poder levar aquilo para a frente? Se for esta segunda hipótese, eu vou-lhe dizer aqui claramente. Acho um erro, e um erro grave por parte do CDS e do seu atual líder. E porquê é que eu digo isto? Porque não podemos ter um partido que agora vem em socorro de pessoas que sabiam muito bem que a lei existia, porque foi um governo do PS que a votou, ok? E que agora vem dizer, estou sozinho, olha, a maré está a subir, não tenho barco, venham-me ajudar. Não, senhor, não pode ser assim. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou voltar a isto. Tenho muitas dúvidas que o Tribunal Constitucional possa considerar constitucional uma mudança da lei com aquela fotografia clara. É aquilo que se chama ou intuito personae ou intuito caso.
neste caso concreto, ok? Se você quiser, é uma expressão que no direito se usa para isto, que é ad hominem, ou seja, uma lei ajustada àquele caso concreto. Não pode ser. E o Dr. Francisco Rodrigues Santos, que é jurista, ou passou pela Faculdade de Direito de Lisboa, se for isto que quer dizer, desculpe lá, mas não pode ser. Um último ponto, para um pedido que foi feito por um espectador ontem. Eu escrevi um artigo hoje no Jornal de Negócios a dizer que o Dr. António Costa está à beira de fazer isto. Ou seja, este governo parece imbatível, está a começar a ficar com os defeitos. 3.500 pessoas em direto. É um corre-recorde. Não é um recorde, mas é um corre-recorde. Este governo está a ficar muito parecido com o Cavaco Silva no segundo mandato. Particularmente quando Cavaco Silva apareceu com a ideia do tabu. Percebe? Eu escrevi este artigo. Houve pessoas que pediram para explicar isto. Eu não tenho tempo hoje. Durante esta semana, num dos programas, com a certeza voltar a falar disto. Que é para você perceber que as pessoas não são imbatíveis. António Costa não é imbatível. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Não se esqueça, pelas 18h30, Jorge Marrão, Camilo Lourenço e Joaquim Aguiar com o Think Tank desta semana. Quanto a nós, ver-nos-emos amanhã, às 8 da manhã, como sempre, para o servir. Para o final, vou pedir às 3.500 pessoas que estão em direto e àqueles que vão ver, que façam aquilo que eu peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.